Vamos começar falando aqui desse pedido de urgência que foi protocolado ontem, com assinaturas inclusive de gente da base governista, né, Eliane, para tramitação da anistia para os golpistas do 8 de janeiro. O que acontece agora? Pois é, isso que você citou é muito importante, né? A base do governo está assinando maciçamente, né? Mais da metade das assinaturas é exatamente de partidos que têm ministérios no governo Lula, né? Então, o governo agora se mexe com mais agilidade e a Gleice Hoffmann, a articuladora política do governo, está em ação para a retirada dessas assinaturas. Eu vou até citar um exemplo, né? Claro que o partido que teve mais assinaturas foi o PL do Jair Bolsonaro, que é quem patrocina essa discussão e esse projeto para dar anistia, vamos dizer. É uma anistia que eles dizem que é para os criminosos do 8 de janeiro, mas que, na verdade, visa beneficiar quem? Jair Bolsonaro. Mas o PL, que tem 92 deputados, apresentou 88 assinaturas, ou seja, 4 deputados do PL não assinaram. Agora vamos adiante, né? Fora o PL. O União Brasil, né? O União Brasil, que tem ministérios no governo Lula. Dos seus 59 deputados, 40, exatamente metade, né? Metade assinou aí o projeto da anistia para o 8 de janeiro. Lembrando que a União Brasil acaba de manter o Ministério das Comunicações. Saiu alguém do União Brasil e entrou alguém do União Brasil no mesmo ministério. O PP também tem ministérios no governo Lula e 35 dos 48 deputados assinaram a urgência. Republicanos, 28 dos 45. PSD, 23 dos 44 deputados. Ou seja, essa turma do Centrão, né, União Brasil, PSD, Republicanos, PP e tal, todos têm um pé em cada canoa, um pé no governo, ou um pé dentro de ministérios do governo e o outro na canoa bolsonarista. O que acontece daqui para frente? Primeiro, o pedido de urgência, que eu registro que foi apresentado, protocolado numa segunda-feira da Semana Santa, né? Assim, meio assim, né? Com tanta coisa parada, né? A gente vê ali a isenção do imposto de renda até R$5.000, tá parada, tem tanta coisa, né? A inclusão de novas vacinas no SUS, tá tudo parado e tá lá o PL e a Câmara preocupados com a anistia de quem depredou e causou tumulto e tentou golpe de Estado no Brasil. Daqui para frente, como é que fica isso? Bem, o pedido de urgência é para que o projeto entre na frente, né, e que ultrapasse etapas, dispense comissões, vá direto para o plenário e seja aprovado ou votado rapidamente. Só que tem mais de 1.100 projetos já com ali a etiqueta, o carimbo de urgência na Câmara dos Deputados. Esse é apenas mais um. Por que esse teria que furar a fila dos mais de 1.000? Tem projetos, pelo menos 5 projetos, que estão há 15 anos com carimbo de urgência, desde 2015. Então, é uma simbologia apresentar urgência e é uma pressão para o Hugo Mota, o presidente da Câmara. E o Hugo Mota, ele já disse que essa não é uma pauta da sociedade, que esse projeto não tem urgência e que isso causaria uma crise institucional. Com certeza, né? Seria a Câmara interferindo no julgamento do Supremo Tribunal Federal e o Supremo Tribunal Federal se armando para se autodefender do ataque da Câmara. Então, gente, tem muita simbologia,
né? 262 parlamentares assinaram, são 5 a mais do que os necessários para urgência, 5, basta o governo conseguir retirar 6, que já perde aí a força, o pedido de urgência, mas enfim, é uma demonstração, sim, né, de como a Câmara está na contramão da sociedade e de como a extrema-direita está forte dentro da Câmara dos Deputados, porque só sendo de extrema-direita para você aprovar uma anistia desse tipo, né? Muito bem, vamos ver então agora nesses próximos dias como é que anda esse pedido de urgência, vamos continuar acompanhando. Eliane, outro assunto importante aí do dia, está dando muita repercussão, uma decisão de ontem do ministro do Supremo, Gilmar Mendes, que decidiu suspender a tramitação de todos os processos que discutem se é legal ou não a chamada pejotização, que é quando uma empresa contrata um trabalhador como se ele fosse pessoa jurídica, como se fosse uma outra empresa. Enfim, isso aí está gerando muita dúvida. O que pode acontecer daqui para frente, por enquanto, sem prazo para julgamento? Olha, esse processo está durando também muito tempo, né? A gente fala em 15 anos de urgência na Câmara sem ser votado, né? E tem processos também que são muito cabeludos, muito complexos, que ficam ano após ano, rolando na justiça brasileira. Por que o Gilmar Mendes suspende a tramitação desse projeto, desse processo, aliás? Porque ele é muito, muito, muito polêmico e causa o quê? Decisões muito díspares na justiça. Então, um juiz do Pará julga de um jeito, um outro juiz do mesmo Pará julga de outro, um juiz do Rio de Janeiro ou de Minas ou do Espírito Santo, cada um julga de um jeito. Por quê? Porque não há uma jurisprudência, né? A pejotização, né, significa que o trabalhador é um funcionário da empresa, né, presta serviço como todos os outros funcionários CLT, mas ele é empregado de uma forma diferente, como se fosse PJ, como se fosse pessoa jurídica, ou seja, como se fosse uma empresa. Então, ele não tem os direitos trabalhistas, né, tecnicamente não tem, por exemplo, 13º, mas ele tem um salário um pouquinho maior. Por quê? Porque a empresa deixa de pagar esses tributos trabalhistas, né, esses impostos trabalhistas, e compensa um pouquinho, é como se fosse uma divisão, né? A empresa lucra um pouquinho porque paga menos imposto trabalhista e o trabalhador ganha mais um pouquinho porque a empresa divide com ele um pouquinho essa diferença. Mas é estranho, é tudo muito estranho. E os juízes não sabem o que fazer. Porque como é que você compara se aquele trabalhador PJ que recebe não um salário, mas ele é pago por nota fiscal, como é que ele se diferencia do outro que é CLT? Qual é a diferença de um para o outro? O que tem de fraude nisso e o que tem de correto e conveniente nisso? Então, o Gilmar Mendes suspende para dar um freio de arrumação e entenderem todos e discutirem melhor todos para onde que isso está indo. É uma questão muito difícil, viu, gente? Muito difícil. Seguimos com o Jornal Eldorado e análise política direto de Brasília com Eliane Cantanhede. Bom, agora na expectativa do anúncio de hoje que o governo deve fazer do orçamento de 2026, já sabe, por exemplo, que precatórios devem aparecer ali com força, né? A reportagem aqui do Daniel Vetterman no Estadão fala em 115 bilhões em 2026 só de precatórios. O que dá para esperar desse orçamento, Eliane? Lembrando que o desse ano foi aprovado e sancionado agora há pouco, esse ano só.
Pois é, o orçamento tem que ser aprovado no ano anterior, mas agora virou moda que é aprovado com o ano já em andamento, né? A gente viu que janeiro passou, fevereiro passou, março aí é que foi aprovado o orçamento daquele ano. E agora o governo está apresentando hoje, ainda hoje, o Fernando Haddad e a Simone Tebet. Fernando Haddad, que é ministro da Fazenda, Simone Tebet, que é ministra do Planejamento, estão apresentando esse projeto de lei das diretrizes orçamentárias, a famosa LDO, para 2026. Né? O texto tem as bases, né, as metas para a elaboração do orçamento, né? E o que o Fernando Haddad sinaliza? Que não haverá mudança na meta fiscal, que é o que o mercado está de olho, né? Está todo o mercado de olho. E a meta fiscal, já que o governo Lula é um governo gastador e o Lula tem uma mentalidade antiga de gasto é bom, né? Bem, então, segundo Haddad, vai ser mantido, então, a meta fiscal, né, com um alvo para o resultado das contas, mantendo aquele arcabouço, dentro do arcabouço fiscal que o governo anunciou desde o primeiro ano, desde o início desse terceiro mandato do Lula, né? A meta anunciada é de 0,25% do PIB, com uma margem, né, para lá ou para cá, que pode variar entre um superávit de 0,5% do PIB e 0%, ou seja, um PIB zerado, né? Também tem aí uma expectativa muito grande no lançamento desse orçamento. Por quê? Porque esse orçamento, essa LDO, traz as previsões de crescimento da economia e do aumento do salário mínimo para 2026. Então, é um assunto meio chatinho, porque é muito técnico, mas que é de grande importância, não apenas para o mercado, mas para a economia e para o próprio país. Muito bem, então a data é hoje, aí depois tem toda a tramitação, né, até virar o próprio orçamento, que geralmente era no segundo semestre, né, Eliane? Não foi, dessa vez não foi no primeiro deste ano, né? E tem sido assim. O Congresso atrasa e fica para o próximo ano. Aí no ano seguinte atrasa, fica para o ano seguinte. Vamos ver, né, como é que vai ser. Muito bem. Bom, Eliane, tem um assunto, né, que foge um pouco da análise política, mas que causa assim, uma comoção, né, na gente. A gente mais cedo deu essa notícia aqui também. O caso da menina, a Sara Raíssa, uma criança de 8 anos que morreu aí em Brasília. A polícia está investigando o que poderia ter sido um desafio do desodorante, um desses desafios que lançam pela internet, e ela foi encontrada ali com o celular na mão. Enfim, o que dizer desse caso terrível, né, que chama atenção para as famílias, para as escolas, para todo mundo? Pois é, Heisen, eu tenho uma neta de 9 anos, né, a Rita, a minha linda, maravilhosa, espetacular Rita, né, então você imagina como é que dói isso, né, como sabe, assim, muito, né, sabe, assim, é muito chocante, e você fica imaginando a dor dessa família, dos amigos, dos pais, né, dos avós. É terrível essa história, e é política sim, assim, porque primeiro tudo é política, e segundo, porque isso é um choque também de realidade para o Congresso Nacional. O Congresso que simplesmente engavetou a regulamentação das redes sociais. O Senado aprovou a regulamentação, uma proposta de regulamentação, chegou na Câmara e o Arthur Lira, então presidente da Câmara, simplesmente trancou em alguma gaveta da burocracia. Então chama luzes, sim, para
O Congresso chama luzes para o Executivo, para as escolas, para nós pais, para nós avós, né? Porque tudo leva a crer que a pequena Sara Raíssa estava no celular dela, né, na casa do avô e acompanhando o TikTok. E o TikTok tem simplesmente uma... brincadeira mortífera que se chama Desafio do Desodorante, que é quem consegue aspirar mais desodorante. Ela foi encontrada pelo avô, caída na sala, numa almofada encharcada de desodorante, ao lado de um vidro vazio de aerosol e do celular dela. Né? Ele chamou o SAMU, correram para o pronto-socorro, ela ainda resistiu 2 dias, mas teve uma parada cardiorrespiratória e morte cerebral, e ela foi sepultada ontem aqui em Brasília. A deputada federal Maria do Rosário, do PT do Rio Grande do Sul, começou a coletar assinaturas para uma CPI que investigue crimes cometidos contra crianças e adolescentes pelas redes sociais. Né? É importante, né, apurar a responsabilidade também das plataformas digitais. Aí a gente lembra que, por uma decisão conjunta de executivo, legislativos, etc., os celulares foram proibidos dentro de salas de aula em colégios públicos e privados, graças a Deus, né? Porque eu não consigo imaginar uma professora ou um professor dando aula, dando informações relevantes, né? Lendo textos relevantes, tendo discussões relevantes, e a criança com o celular ali no colo, fazendo joguinho de internet, ou quem sabe, descobrindo como é que é o desafio do desodorante. Esse foi um passo importante, mas é um pequeno passo. E eu me pergunto, aí é uma pergunta particular, será que uma criança de 8 anos de idade tem que ter um celular? Não é melhor para ela ler um bom livrinho, desenhar, jogar bola na rua, ver um bom filme na televisão? Um bom filme na televisão é sempre gostoso. Eu até hoje adoro filme de criança e desenho animado na televisão, do que ficar o dia inteiro agarrado com um celular, até porque isso é confortável para as famílias, sabe? Mas pode ser muito prejudicial para o aprendizado, para o estado emocional e, como a gente viu, até para a vida das crianças, né? Já tem 56 crianças mortas por desafios desse tipo de joguinho na internet aqui no Brasil. Pelo menos os conhecidos, né? Sabe-se lá quantos mais. Muito bem, reflexão importante, né? Eliane citou aí uma coleta de assinaturas, né? E a gente vê das próprias redes, o próprio TikTok diz que quando coisas desse tipo ocorrem, ele remove, os outros dizem, as outras redes dizem a mesma coisa, mas não basta só remover, né? Então, não pode deixar acontecer, né, Eliane? Exatamente, né? Remover depois do leite derramado, né? Isso não pode acontecer. Tem que ter algum tipo, nada na vida. Você não faz tudo o que você quer, Heisen. As crianças não podem fazer tudo o que quer. Uma criança não pode se atirar de uma janela do 20º andar, entendeu? E as redes sociais também não podem permitir que qualquer um faça qualquer coisa nas suas redes. Não pode ser canal de crimes, e isso tem que ser regulamentado, como, por exemplo, a Europa já regulamentou.